Olá, pessoas, tudo em paz? Então, hoje eu decidi falar um pouco sobre o primeiro romance que eu estou escrevendo. Algumas pessoas que são mais próximas ficam curiosas e às vezes perguntam quando é que eu vou terminar. Bom, acho que já tem um ano ou pouco mais de um ano. A gente perde a noção do tempo que eu estou escrevendo. Antes eu digo que eu não escrevo todos os dias. Como vocês podem ver, eu produzo muita poesia e eu procuro ter um certo capricho em editar os vídeos das poesias. Falo mais essas com imagens, não as que eu me proponho a me atrever a narrar aqui, a declamar para vocês. Então provavelmente tem mais de um ano que eu estou escrevendo esse romance, que é o meu primeiro romance. Eu já escrevi alguns contos, como vocês sabem. Teve um período aí que eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia estar produzindo vários contos, mas por uma questão de escolha entre produzir vários contos e escrever um romance, eu senti essa necessidade de escrever algo que fosse maior, que fosse composto de mais linhas, mais páginas. E esse romance, que não era o romance que estava nos meus projetos de escrever, uma vez que era uma distopia, que se Deus quiser eu ainda irei fazê-la, ela está engavetada em rascunhos. Então essa proposta do romance foi como se diz, uma mudança de rota, de caminhada. E surgiu dentro de um grupo de poetas dentro do WhatsApp, que eu não estou nem mais ligado a esse grupo. Então dali, a partir do pedido do coordenador, né, do grupo, que propôs a ideia de um projeto também, do poema que eu escrevi para esse projeto, que nem ficou tão bem escrito, mas que poderia ser melhor trabalhado, eu tive a ideia de pegar essa base desse projeto e transformar realmente num romance. E fazer esse desafio, né, de fazer uma transição de alguns contos que eu escrevi para um romance. E, bom, esse texto que eu já produzi, que eu imaginei que ficaria em 150 páginas no máximo, se eu não me engano, eu acho que eu já estou chegando a 150 páginas em 4 capítulos, se não me engano, em 4 capítulos. Mas assim, eu tenho a noção de como que eu vou terminar. Na verdade, eu já sei o final da narrativa do romance, que é bem interessante, que é surpreendente para quem ler, se Deus ajudar, que eu consiga materializar, né, depois que eu terminar, que eu corrigir alguma coisa e transformar realmente num romance. Visto que eu não sou uma pessoa rica, né, seria para mim um investimento muito grande para transformar num livro. Aí lá na frente eu vou pensar o que eu vou fazer, se eu vou deixar nessas plataformas, tipo Amazon, essas coisas da vida aí. Mas, enfim, está ficando interessante. Eu sempre falo isso para as pessoas, os parágrafos, os diálogos, tem muitos diálogos no romance, e eu participo como aquele interventor que faz diálogos com os leitores em algumas partes da narrativa, mas são intervenções muito pequenas, e
Enfim, é um romance que eu classificaria como uma espécie de tragédia grega. Ele se passa na década de 80, embora ele pegue também a década de 70. Então ficaria a cronologia década de 70, década de 80. É um romance de cunho social. Ele tem, assim, umas partes místicas, uma parte assim que lida com o transcendente, fala sobre origens, né? Sobre buscas de origens, retornos a origens, numa relação de causa e consequências de coisas que aconteceram no passado, que voltam ao presente. A narrativa conta um pouco da vida na favela. Eu não especifico qual cidade que é, qual estado. É um lugar ficcional, um lugar imaginado, sem estabelecer que lugar que é esse. No Brasil é uma grande metrópole. E a personagem principal é uma jovem de 21 anos. E do outro lado dessa narrativa existe a vida urbana, a vida que acontece lá embaixo, no pé do morro, que é a metrópole. Então eu vou estabelecer algumas conexões que acontecem entre os personagens que vivem na metrópole e aqueles que são do morro, ou então aqueles que são da metrópole e que passou a morar no morro. É uma história assim que ficou bem interessante. E assim, quando a gente escreve algo é surpreendente, porque a gente ativa o nosso subconsciente também, né? E a gente começa a criar os personagens, e os personagens, eles começam a pedir voz. E você passa, quem está escrevendo, você passa a conhecer os personagens. Eles se apresentam para você, eles começam a ditar algumas coisas que você tem que fazer para que a narrativa se torne interessante e tenha sentido naquilo que eles estão propondo a fazer dentro da história. Mas enfim, assim, eu primeiramente, né, que sou o primeiro leitor, lembrando que o livro não está pronto, né? Um colega até perguntou para mim quando que eu iria terminar. Eu falei para ele que provavelmente jogando assim uma distância mais longínqua, mais distante mesmo, no meio do próximo ano. Mas eu espero terminar antes. E eu escrevo mais, assim, o romance eu dedico mais a ele nos finais de semana. E seria um pouco do sábado, nem tanto no sábado, mas um pouco maior de tempo no domingo. E durante a semana, algumas vezes na parte da manhã, uma vez que eu funciono melhor no período da manhã. À noite não, à noite eu não me atrevo a pedir para estragar qualquer coisa que eu escreva, com raríssima exceção, se fazer à noite. Eu funciono melhor de manhã. Mas enfim, o romance está ficando bem interessante. Alguns personagens assim bem interessantes. Eu estou surpreso com a forma, né, com que eles estão se apresentando dentro da narrativa. Então é um romance de cunho social, né? Ele vai questionar as questões de hierarquias sociais, a questão das origens, se você nasceu pobre, se você nasceu rico, quais os compromissos que você tem que cumprir dentro da sua esfera social. E o que acontece, né, quando uma esfera se envolve com a outra. E um pouco, né, não, assim, eu não fiz uma pesquisa para aprofundar, mas um pouco da vida sofrida numa comunidade. Hoje a gente fala comunidade, né, a gente não fala favela.
dentro de uma comunidade. Mas às vezes eu uso essas palavras porque o romance se passa na década de 80, né? Então eu tenho que remeter algumas palavras dentro do livro que eu estou escrevendo ao período, para ficar um pouco mais convincente a narrativa. Mas enfim, é isso, é uma experiência interessante, e eu sempre digo para as pessoas, eu estou submetendo os meus textos à inteligência virtual, para me ajudar na questão das vírgulas, na questão dos tempos verbais, uma vez que eu estou falando do passado, a narrativa se passa no passado, e eu não tenho tanto controle em relação a isso. O meu processo mais é a questão da criatividade de produzir os parágrafos. Sendo mais claro, a IA não está fazendo o livro para mim. Ela está acompanhando o que eu estou escrevendo, ela me ajuda nas pontuações, na questão das colocações verbais, me ajuda em alguma coisa. Às vezes o texto ele pode ficar, um parágrafo pode ficar mais enxuto, às vezes uma palavra que eu escrevo, e eu me preocupo muito com a questão das palavras, às vezes uma palavra, talvez ela não seja a palavra mais adequada para você empregar em um parágrafo. Um substantivo, alguma coisa assim. E às vezes eu posso até sugerir para IA. E assim, nem sempre eu concordo. Eu gosto muito de controlar o que eu estou escrevendo. Gosto muito disso. Eu me preocupo muito com isso, na questão de, nesse tempo de mundo virtual, dessa facilidade, tentar ser o máximo autêntico com o que eu estou criando. Assim eu faço nas minhas poesias, assim eu fiz em alguns contos que eu escrevi, que podem ser até revistos em alguma coisa em questão de gramática, alguma coisa, mas eu não parei ainda para fazer isso. Até pretendo continuar um dos contos que eu escrevi, eu não estou lembrando o nome dele aqui, aquele que fala que eu descrevi uma pandemia que acontece no mundo, né, pela influência dessa pandemia que nós passamos agora, do Covid. Então eu escrevi um conto que já foi publicado nas redes sociais, em que eu conto a experiência, né, de uma pandemia, cujo foco central das coisas acontece aqui na região centro-oeste, no meu estado, que é Goiás, e tem um desfecho bem interessante, e que na verdade é uma ficção científica, né? E eu ainda me proponho, uma pessoa um dia pediu para mim continuar esse conto. Eu vou continuar, se Deus quiser eu vou continuar. Mas assim, por enquanto eu estou amarrado ao romance, né? A esse romance. E o caminho já está andado mais da metade, talvez mais 3 ou 4 capítulos, eu feche o romance. Mas eu estou fazendo de forma tranquila, já não estou deixando a ansiedade me incomodar, e tentando fazer o texto de uma forma mais natural, divertida, primeiramente para mim. Aí depois ver o que eu posso qualificar no texto, né? Mas assim, eu tô achando que está ficando bom, do jeito que está. Eu troco, entre aspas, né? Troco ideias com a IA. Sempre pergunta assim, isso aqui para o leitor ficaria interessante? O que você acha? Eu faço essa experiência, é uma experiência que os escritores, principalmente os novatos, até os experientes, eles devem fazer, né? Porque a IA, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito útil no processo da escrita. E você não deve negar ou se esquivar de ter a oportunidade de usar essa ferramenta que faz parte do nosso século XXI na produção dos seus textos. Ela ajuda muito. Mas sempre lembrando, o texto é seu, as ideias são suas, a criatividade é sua. Não delegue isso para a máquina e se torne uma pessoa preguiçosa e oportunista. Faça isso com o que você é capaz e procure crescer no seu processo de escrita. Procure crescer.
Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu tenho muitas limitações em questões gramaticais e provavelmente vou passar a vida inteira com essas limitações. Mas não quer dizer que você, que eu, que todos nós não possamos melhorar um pouco, porque realmente a língua brasileira, eu vou falar a língua brasileira, viu? Não vou falar o português. A língua brasileira, ela é riquíssima, muito riquíssima. E viva a literatura brasileira, né? E todas as pessoas que estão, nesse momento, produzindo alguma coisa em escrita. Enfim, é isso. Até outro vídeo. Tchau, tchau.